Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e essa é a prova de soldado PM São Paulo 2013. São 15 exercícios bem legais que nós vamos resolver aqui. Uma foto da PM de São Paulo. Bem legal. Bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, dos exercícios e sugestões para próximos vídeos. Então vamos lá! Dentre as alternativas a seguir, a fração que corresponde a um número decimal, compreendido entre 0,5 e 0,7, é. Então, eu quero saber a fração que corresponde a um número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7. Então é o que eu quero saber. Eu vou desenhar aqui a minha reta numérica. Então aqui eu tenho 0,5 aqui eu tenho 0,6 e aqui eu tenho 0,7. Então eu só quero saber a fração que corresponde a um número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7. Eu vou dividir as frações das alternativas e aí eu tenho como descobrir qual dessas frações que corresponde a um número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7. Então eu vou fazer aqui a alternativa A, que é 1/3. Ou 1 dividido por 3. 1 não divide por 3. Abaixo 0 vai 0, 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. 1 não divide por 3, abaixo 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. E a conta continua. Então eu tenho uma dízima periódica. E eu tenho aqui 0,3, ele está aqui para trás, está mais ou menos aqui na minha reta numérica. Então a alternativa A está incorreta. Agora vamos fazer a alternativa B, que é 4/7, ou 4 dividido por 7. 4 não divide por 7, adiciona um 0, vai 0 e vírgula na casa. 40 dividido por 7 é 5. 5 vezes 7, 35. 40 menos 35, 5. 5 não divide por 7, abaixo 0. 50 dividido por 7 é 7. 7 vezes 7, 49. 50 menos 49, 1. Então aqui eu obtive 0,57. 0,57 está mais ou menos aqui na minha reta numérica. Opa! 0,57. Então, a alternativa B, 4/7, pode ser. Mas vamos continuar aqui fazendo as outras alternativas. Então, a alternativa C, 5/3. Ou 5 dividido por 3. 5 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. 2 não divide por 3, abaixo 0 e vai vírgula na casa. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. 2 não divide por 3, abaixo 0. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2 e a conta continua. Então aqui eu tenho uma dízima periódica. E 1,6 está aqui para frente do 0,7
na minha reta numérica. Então a alternativa C também está incorreta. Agora vamos ver a alternativa D, 2/5. Ou 2 dividido por 5. Bom, 2 não divide por 5. Abaixo um zero, vai 0 e vírgula. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. E 20 menos 20, 0. 0,4. O 0,4 ele está aqui para trás do 0,5, mais ou menos aqui na reta numérica. Então a alternativa D também está incorreta. Agora vamos fazer a alternativa E, 3/4. Ou 3 dividido por 4. Bom, 3 não divide por 4, abaixo do 0 vai 0, 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. 2 não divide por 4, abaixo do 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. 0,75. O 0,75 ele está depois do 0,7, mais ou menos aqui na reta numérica. Então, a alternativa E também está incorreta. Ou seja, a fração que corresponde a um número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7 é a fração B, 4/7, que corresponde a 0,57. A alternativa correta é a alternativa B, 4/7. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber a reta numérica e precisa saber também pequenas continhas aqui de divisão. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 22 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Em uma loja de produtos automotivos, na compra de 4 pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de R$ 900 ou em 2 parcelas de R$ 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda após um mês. No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$ 100, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é D. Então, eu quero saber a porcentagem do acréscimo. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho que, em uma loja de produtos automotivos, na compra de 4 pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de 900 ou em 2 parcelas de 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda após um mês. No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$ 100. Então aqui eu tenho a parcela. Então está falando que são 2 parcelas de R$ 500. Então, uma parcela vai ser R$ 500 e está falando que terá um acréscimo de R$ 100. Então, se eu fizer esses R$ 500 da parcela menos os R$ 100 do acréscimo, eu obtenho o valor da parcela sem o acréscimo. Então aqui, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 1, 4. Então, R$ 400 sem o acréscimo. Então, aqui eu tenho que R$ 100 é o valor do acréscimo, R$ 400 é o valor da parcela sem o acréscimo. Então, eu tenho o primeiro valor do acréscimo, eu tenho o segundo valor, que é a parcela sem o acréscimo, e esses R$ 400 representam 100% da parcela sem o acréscimo. Então, eu tenho 3 valores, eu quero descobrir um quarto valor, que é a porcentagem do acréscimo. Então, eu tenho condições de fazer isso através de uma regra de 3 simples, onde eu tenho reais e porcentagem. Então, os R$ 400 da parcela sem o acréscimo representam
100%. E esses 100 reais do acréscimo representam X%. Quantos por cento que é o que eu quero saber? Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 400 para 100 eu diminuo os reais, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui, 400 vezes X é igual a 100 vezes 100. X é igual a 100 vezes 100 é 10.000. 400 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 400. X é igual a 10.000 dividido por 400. Aqui eu corto 2 zeros, ficou 100 dividido por 4, que é 25%. Ou seja, a porcentagem do acréscimo, 25%. Então aqui, pessoal, a segunda parcela terá um acréscimo de 100 reais, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é, que eu descobri que é 400 reais o valor da parcela. É 25%. Então vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 25%. 25% é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com porcentagem e precisa saber regra de 3 simples, diretamente proporcional. Também precisa prestar atenção no enunciado, pessoal. Porque aqui ele está falando que são duas parcelas de 500 reais. Porém, quando você paga o pagamento parcelado, vai ser uma parcela de 500 reais e vai ser outra parcela de 400 reais, com um acréscimo de 100 reais, deixando o valor em duas parcelas de 500 reais, que resulta em um valor de 1.000 reais no total do pagamento parcelado. Então, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 23. Então, vamos lá. Observe o gráfico a seguir. Roubo de cargas, Estado de São Paulo, ocorrências de janeiro a dezembro de 2011. Acumulado 2011, 6.958 ocorrências. E aqui eu tenho o gráfico que me mostra ocorrências em função dos meses. Então eu tenho que em janeiro teve 693 ocorrências, em fevereiro 591 ocorrências, em março 502, em abril 524, em maio 520, em junho 515, em julho 505, em agosto 601, setembro 611 ocorrências, em outubro 626, em novembro 611 e em dezembro 659 ocorrências. Aqui eu tenho as fontes, principalmente SSPSP, ou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Bom, é correto afirmar que a média mensal aproximada de roubo de cargas no estado de São Paulo no ano de 2011 foi de... Então, eu quero saber a média mensal de roubo de cargas no estado de São Paulo no ano de 2011. É o que eu quero saber. Então, pessoal, o exercício já está falando aqui. Se é a média mensal, então eu vou usar média aritmética. Ou seja, eu vou somar todos os valores dos meses. Então, 693 mais 591, mais 502, mais 524, mais 520, mais 515, mais 505, mais 601, mais 611, mais 626, mais 611, mais 659, e eu vou dividir esse total pelo número de meses, no caso, 12 meses. Aqui, pessoal, está falando acumulado 2011,
6.958 ocorrências. Ou seja, ele já está me dando aqui essa soma, então eu não preciso fazer, que já economiza bastante tempo aí na hora da prova. Então eu vou dividir 6.958 pelo número de meses, ou seja, 12 meses. 6.958 dividido por 12. Então, 69 dividido por 12 é 5. 5 vezes 2, 10. Deixa o zero. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 69 menos 60. 9 menos 0, 9. 6 menos 6, 0. 9 não divide por 12, abaixo 5. 95 dividido por 12, 7. 7 vezes 2, 14. Deixo 4, vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. 95 menos 84. 5 menos 4, 1. 9 menos 8, 1. 11 não divide por 12, abaixo 8. 118. 118 dividido por 12 é 9. 9 vezes 2, 18. Deixo 8 e vai 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. 118 menos 108. 8 menos 8, 0. E 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Bom, 10 não divide por 12, abaixo um 0 e vai vírgula na casa. 100 dividido por 12 é 8. 8 vezes 2, 16. Deixo 6 e vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 100 menos 96 é 4. Eu já vou parar aqui em uma casa após a vírgula. Então, 579,8. 8 é a média mensal de roubo. Porém, aqui ele está falando, é correto afirmar que a média mensal aproximada de roubo de cargas no estado de São Paulo, no ano de 2011, foi de. Então, aqui nas alternativas, eu vou ver a média aproximada, ou qual das alternativas que mais se aproxima a esse valor de 579,8. Então, na alternativa A, 565, não. Alternativa B, 587, também não. Alternativa C, 580, 580 é próximo de 579,8. Alternativa D, 515, não. E a alternativa E, 550, também não. Então, a alternativa mais próxima é C, 580. Ou seja, a média aproximada de roubo de carga no estado de São Paulo em 2011 de 580. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber análise gráfica, interpretar aqui as informações do gráfico e também precisa saber média aritmética. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 24 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Ele está digitando um trabalho de matemática. O problema proposto é o seguinte. Um grupo de garotos foi a uma pizzaria. Caio comeu 3 pedaços da pizza de atum e 3 pedaços da pizza de marguerita. Cada pizza estava dividida em 8 partes iguais. Em relação a uma pizza inteira, que porção Caio comeu? Yuri sabe responder facilmente essa questão, mas como tem dificuldade em digitar uma fração, resolve apresentar a resposta em número decimal, sendo esta. Bom, então eu quero saber a resposta em número decimal. É o que eu quero saber. E para descobrir essa resposta em número decimal, eu preciso descobrir o quanto que Caio comeu em fração. Então aqui eu tenho o que Caio comeu. Então, está falando que Caio comeu 3 pedaços da pizza de atum. Então aqui
Na pizza de atum, Caio comeu 1, 2, 3 pedaços. E 3 pedaços da pizza de marguerita. Então, na pizza de marguerita, Caio comeu 1, 2, 3 pedaços. Cada pizza estava dividida em 8 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais na pizza de atum e 8 partes na pizza de marguerita. Em relação a uma pizza inteira, que porção Caio comeu? Então, se ele comeu 3 pedaços da pizza de atum e 3 pedaços da pizza de marguerita, no total ele comeu 6 pedaços. Se em relação a uma pizza inteira e uma pizza está dividida em 8 partes iguais, ele comeu 6 pedaços de 8 pedaços de uma pizza inteira. Então a fração correspondente ao que Caio comeu é de 6 oitavos. Agora que eu tenho esse valor, eu tenho condições de transformar em número decimal. Então aqui eu vou dividir 6 por 8 e obter em número decimal. Então, 6 dividido por 8. 6 não divide por 8. Abaixo 0 vai 0 e vírgula. 60 dividido por 8 é 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, 0 menos 6 não dá. Pego o emprestado do 6, aqui fica 5. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 5, 0. 4 não divide por 8. Abaixo 0. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, 0,75. Então, aqui, a resposta em número decimal, sendo esta 0,75. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 0,50? Não. Alternativa B, 0,12? Não. Alternativa C, 2,8? Também não. Alternativa D, 1,25? Não. Alternativa E, 0,75? 0,75 é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com fração e precisa saber fazer essa continha básica de divisão, onde eu vou obter o resultado em número decimal. Esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 25 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Em uma papelaria, o preço de um caderno e um compasso é R$15. O caderno acompanhado de um estojo custa R$17. E o estojo acompanhado do compasso custa R$8. Quem comprar um caderno, um estojo e um compasso deverá pagar. Então, eu quero saber quanto que deverá pagar uma pessoa que comprar um caderno, um estojo e um compasso. É o que eu quero saber. Bom, então vamos construir aqui o exercício. Em uma papelaria, o preço de um caderno e um compasso é R$15. Então eu vou chamar o caderno de CA e o compasso de CO. Então o preço de um caderno CA e um compasso CO é R$15. O caderno acompanhado de um estojo custa R$17. Então, o caderno CA acompanhado de um estojo, que eu vou chamar de E, então mais E, custa R$17. E o estojo acompanhado do compasso custa R$8. Então, o estojo E mais o compasso CO custa R$8. Observem aqui, pessoal, que eu tenho um sistema de equação com 3 variáveis, onde a minha primeira variável é o CA, o caderno, a minha segunda variável é CO, o compasso, e a minha terceira variável é E, o estojo.
Então aqui eu tenho a minha primeira equação, a minha segunda equação e a minha terceira equação. Então eu tenho condições de descobrir os valores de CA do caderno, de CO do compasso e de E do estojo, substituindo um valor no outro. Então aqui eu vou começar colocando o preço do caderno. Então o preço do caderno. Eu vou pegar a minha primeira equação, CA mais CO, que é igual a 15. Eu vou isolar o valor de CA do caderno para descobrir o preço do caderno. Então, CA é igual a 15. CO está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos CO. Aqui eu isolei CA, ou o caderno. Então agora eu vou fazer o preço do estojo. Preço do estojo, onde eu vou pegar a minha segunda equação, CA mais E é igual a 17. Eu vou isolar o valor de E para descobrir o preço do estojo. Então aqui, pessoal, observa que eu já posso substituir o valor de CA do caderno. Então, CA, que é 15 menos CO. 15 menos CO mais E é igual a 17. Então, eu vou separar letras de um lado e números de outro. Menos CO mais E é igual a 17. O 15 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 15. Então, menos CO mais E é igual a 17 menos 15 é 2. Então, aqui, E é igual a 2. Menos CO, no caso o CO está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, mais CO. Aqui eu isolei o valor de E, o do estojo. Então, agora eu vou fazer o preço do compasso. Então, eu vou pegar a minha terceira equação, E mais CO é igual a 8. Mais CO, que é igual a 8. Eu vou isolar o valor de CO do compasso para me descobrir o preço do compasso. Observe aqui, pessoal, que eu já posso substituir aqui com o valor de E que eu tenho. Então, E, 2 mais CO, mais CO, que é igual a 8. Então, CO mais CO, 2CO, que é igual a 8. O 2, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 2. Então, CO é igual a 8 menos 2, que é 6. O 2, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. Então, CO é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, aqui eu descobri o preço do compasso, ou o valor de CO, que é 3. Então, agora eu tenho condições de substituir na minha segunda equação o valor de CO e descobrir o valor de E, ou do estojo. Então, aqui, E é igual a 2 mais CO, que é o valor do compasso, 3. E é igual a 2 mais 3 é 5. Então, aqui eu descobri o valor do estojo, ou 5, o valor de E. Então, agora, eu posso aqui vir na minha primeira equação, que eu isolei o CA para descobrir o preço do caderno, e substituir o CO. Então, aqui, CA é igual a 15, menos CO, que é 3. CA, o caderno, é igual a 15 menos 3, que é 12. Então, aqui
eu tenho o preço do caderno, o valor de CA, que é 12. Então, agora que eu tenho que o valor de CA do caderno é 12, E do estojo é 5 e CO do compasso é 3, eu tenho condições de descobrir quem comprar um caderno, um estojo e um compasso deverá pagar quanto? Somando o preço do caderno, que é CA 12, com o preço do estojo, que é E 5, e com o preço do compasso, que é CO 3. 12 mais 5 mais 3. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. Deixa o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. 20. Então, 20 reais. Ou seja, quem comprar um caderno, um estojo e um compasso deverá pagar 20 reais. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 36 reais? Não. Alternativa B, 32 reais? Não. Alternativa C, 17 reais? Também não. Alternativa D, 20 reais? 20 reais é a alternativa D. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Eu usei aqui sistema de equação, onde eu usei 3 variáveis. CA, o caderno, E, o estojo, e CO, o compasso. Bom, esse foi o exercício. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 26 do caderno de exercícios. Então, vamos lá. Sobre as características do procedimento para encontrar o mínimo múltiplo comum, é correto afirmar que, dados dois números naturais não nulos e aqui eu tenho as alternativas. Então, pessoal, a primeira coisa a fazer aqui é saber o que são números naturais não nulos. Então, esse é o símbolo que representa os números naturais não nulos. E com exceção do zero, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Então, esses são os números naturais não nulos. É correto afirmar que, dados dois números naturais não nulos e A primos entre si, o MMC deles será o produto desses números. E o que são números primos, pessoal? Então, vamos ver aqui a definição de números primos. Então, um número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, o divisor comum entre eles é 1. Então essa é a definição de números primos. Então aqui, na alternativa A, eu tenho que primos entre si, o MMC deles será o produto desses números. Então vamos ver. O MMC de números primos entre si. O 1 e o 2, eles são números primos entre si. Então o MMC de 1 e 2 é 2. E o produto de 1 e 2 é 2. Então, sim, essa premissa A está correta. Por exemplo, eu posso pegar outro número, como o 2 e o 3, que também são números primos entre si. E o MMC de 2 e 3 é 6. E o produto de 2 e 3 também é 6. Então, sim,
a alternativa A está correta. Agora vamos ver as outras alternativas. Alternativa B, ímpares consecutivos, o MMC deles será igual ao maior número. Então, o MMC de ímpares consecutivos. Então, 1 e o 3, eles são ímpares consecutivos. O MMC de 1 e 3 é 3. Então, o MMC dele será igual ao maior número. Aqui, o MMC foi 3, que é o maior número. Porém, se eu pegar outros ímpares consecutivos, como o 3 e o 5. Então, aqui, o MMC de 3 e de 5. Bom, 3 só dá por 3. 3 por 3 é 1. 5 não dá, abaixo 5. 5 só dá por 5. 5 por 5 é 1. E 3 vezes 5 é 15. Então, são dois ímpares consecutivos e o MMC deles deu 15. Então, essa premissa não confere. Vamos ver agora a alternativa C. Quaisquer, o MMC deles será igual à soma desses números. Então, aqui, o MMC. Quaisquer, eu vou pegar aqui dois valores, como 2 e o 3. O MMC de 2 e 3 é 6. Então, aqui está falando que o MMC deles será igual à soma desses números. A soma de 2 e 3 é 5 e o MMC de 2 e 3 é 6. Portanto, essa premissa não confere. Vamos ver agora a alternativa D. Consecutivos, o MMC deles será igual à diferença desses números. Então, o MMC, vou pegar aqui dois números consecutivos, por exemplo, 3 e o 4. Então, o MMC de 3 e de 4 é 12. E aqui está falando que, consecutivos, o MMC deles será igual à diferença desses números. A diferença entre 4 e 3 é 1, e o MMC de 3 e 4 é 12. Portanto, essa premissa não confere. Vamos ver agora a alternativa E. Pares consecutivos, o MMC deles será igual a 4. Então, aqui, o MMC de pares consecutivos. Eu vou pegar aqui o 2 e o 4, que são pares consecutivos. O MMC de 2 e de 4 é 4. Então, pares consecutivos, o MMC dele será igual a 4. No caso de 2 e 4, sim. Porém, se eu pegar outros pares consecutivos, por exemplo, o 4 e o 6. Então, o MMC de 4 e de 6. Bom, aqui dá por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 por 2 é 3. Ainda dá por 2. 2 por 2, 1. 3 não dá por 2, abaixo 3. 3 só dá por 3. 3 por 3, 1. Então, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, que é 12. Portanto, são dois pares consecutivos e o MMC deles deu 12. Então, essa premissa não confere. O que me deixa apenas com a alternativa A. Então, é correto afirmar que, dados dois números naturais não nulos e primos entre si, o MMC deles será o produto desses números. Sim, a alternativa A está correta. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber o que são números naturais não nulos, precisa saber a definição de números primos e também precisa saber MMC, mínimo múltiplo comum. Bem legal esse exercício, pessoal, eu gostei dele. Esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 27 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Dois carros partem no mesmo instante das cidades Campo Verde e Porto Grande com destino à Vitória do Sul
pelo caminho mais curto. Então aqui eu tenho uma representação que mostra o carro 1 e o carro 2. O carro 1 partindo de Campo Verde com destino à Vitória do Sul e o carro 2 partindo de Porto Grande com destino à Vitória do Sul. Considerando que eles mantêm a mesma velocidade, é correto afirmar que o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino são, respectivamente. Então, eu quero saber o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino. É o que eu quero saber. Bom, observem aqui que eu tenho dois triângulos retângulos. E aqui eu tenho que ir de Campo Verde até Vitória do Sul, é a distância que o carro vai ter que percorrer, e eu consigo descobrir essa distância porque ela é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto. Eu consigo descobrir através do Teorema de Pitágoras, já que eu tenho esses outros dois valores, de 60 km e 25 km. Então eu vou fazer aqui o carro 1. Então, o Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, que como eu não tenho aqui, eu vou chamar de x. Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Aqui o cateto B é os 60 km, então 60 ao quadrado, mais o cateto C, que é 25 km, então 25 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, 60 vezes 60. Então eu posso fazer 6 vezes 3, que é 36, e adiciono 2 zeros. 1, 2, 3.600. Mais 25 ao quadrado, ou 25 vezes 25. Bom, 5 vezes 5, 25. Deixo 5 e vai o 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 12 vezes 5, 10, deixo 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5, 2 mais 0, 2, 1 mais 5, 6. 625. Então, mais 625. X é igual a 3.600 mais 625, eu vou aproveitar esse valor aqui. Então, 625 mais 3.600. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 6 mais 6, 12. Deixo 2 e vai 1. 1 mais 3, 4. Então, 3.600 mais 625, 4.225. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 4.225. Bom, pessoal, como esse é um número bem alto e se eu fosse fatorar, daria uma conta grande, eu não tenho espaço aqui, eu vou ensinar um bizu aqui. Então, eu vou pegar os dois últimos números e eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que tenha o final igual ao final desse número, que no caso é o 5. E agora eu vou pegar os dois primeiros números, eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá igual ou mais próximo a esse número. Bom, o 7 seria 7 vezes 7, que daria 49, e como tem que ser sempre menor, então é o 6. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 4.225 é 65. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo, ou a distância que o carro vai ter que percorrer de Campo Verde até Vitória do Sul, é de 65 km. Então agora eu tenho aqui essa distância, que é de Porto Grande até Vitória do Sul. Eu consigo descobrir essa distância através do Teorema de Pitágoras, já que eu tenho que esse lado ele é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, ou o lado oposto ao ângulo reto. Eu tenho condições de descobrir isso porque eu tenho também esses outros dois valores, de 27 km e 36 km. Então eu vou apagar aqui para a gente continuar.
fazer aqui o carro 2. Então, o teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, que eu não tenho aqui, então eu vou chamar de y, é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Aqui o meu cateto B é 36 km, então 36 ao quadrado, mais o cateto C, que é 27 km, ou 27 ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 36 ao quadrado, eu vou fazer aqui do lado. 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36. Deixo 6 e vai o 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 3 vezes 6, 18. Deixo 8 e vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 6. 1 mais 8, 9. 2 mais 0, 2 e 1. 1296. Então, 36 ao quadrado, 1296. Mais 27 ao quadrado, ou 27 vezes 27. Bom, eu vou apagar aqui. Fazer aqui do lado. 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49. Deixo 9, vai 4. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. 2 vezes 7, 14. Deixo 4 e vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 9. 8 mais 4, 12. Deixo 2 e vai 1. Mais 1, 2. Mais 5, 7. 729. Então, 27 ao quadrado é 729. Então, y é igual a 1296 mais 729. Eu vou fazer a conta aqui do lado, aproveitando esse número. Então, 729 mais 1296. Bom, 9 mais 6 é 15, deixo 5, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Deixo 2 e vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. Deixo 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. 2025. Então, 1296 mais 729, 2025. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, y é igual a raiz quadrada de 2025. Como também é um número alto e eu não tenho mais espaço aqui na lousa, eu vou usar esse bizu. Então aqui de novo, eu vou pegar os dois últimos números, eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que tem um final igual a esse número. Que aqui no caso é 5. Agora eu vou pegar os dois primeiros números e eu vejo que número que vezes ele mesmo dá um número igual ou próximo a esse número. 5 vezes 5 daria 25. Então, como tem que ser sempre menor, aqui é 4. Então, a raiz quadrada de 2025 é 45. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo é 45. Ou 45 quilômetros. É a distância que o carro 2 vai ter que percorrer de Porto Grande até Vitória do Sul. Se eu quero saber o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino, o carro que chegará primeiro vai ser o carro que terá que percorrer menos quilômetros, que no caso aqui é o carro 2, que vai ter que percorrer 45 quilômetros. Então o carro que chegará primeiro é o carro 2, e a distância que o carro 1 estará da cidade de destino vai ser os 65 quilômetros que ele tem que percorrer, menos os 45 quilômetros que o carro 2 tem que percorrer. Então, 5 menos 5, 0. 6 menos 4, 2. Ou seja, 20 quilômetros é a distância que o carro 1 vai estar da cidade de destino. Bom, vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, carro 2 e 24 km? Não. Alternativa B, carro 2 e 22 km? Não. Alternativa C, carro 1 e 20 km? Não.
Alternativa D, carro 1 e 22 km? Também não. Alternativa E, carro 2 e 20 km? Carro 2 e 20 km é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, é um exercício de Teorema de Pitágoras, só precisa saber resolver o Teorema de Pitágoras. Esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 28 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Renato estava organizando um evento e calculou que seriam necessários 150 copos de 200 ml de suco. No mercado havia duas marcas diferentes do mesmo suco, sendo que uma era vendida em lata de 350 ml por R$ 3,85 e outra em garrafa de 2 litros por R$ 21. Renato comprou o suco da marca mais barata e gastou. Então, eu quero saber o quanto que Renata gastou comprando o suco da marca mais barata para organizar um evento. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho que Renata estava organizando um evento e calculou que seriam necessários 150 copos de 200 ml de suco. Então aqui eu tenho o suco necessário. Então, ela calculou que seriam necessários 150 copos de 200 ml de suco. Então, se eu multiplicar 150, que é o número de copos, por 200, que são os ml em cada copo, eu vou obter a quantidade de suco necessária para Renato organizar um evento. Então aqui, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, abaixo 2 zeros, 1, 2. Então aqui eu tenho 30.000 ml, que é a quantidade de suco necessário para Renata organizar um evento. Então aqui está falando que no mercado havia duas marcas diferentes do mesmo suco, sendo que uma era vendida em lata de 350 ml por R$ 3,85 e outra em garrafa de 2 litros por R$ 21. Então se eu descobrir quanto que custa 1 litro do suco em lata e quanto que custa 1 litro do suco em garrafa, eu tenho como saber qual dos dois é o mais barato, e sabendo isso eu tenho condições de descobrir o quanto que Renata gastou, já que ela precisa comprar 30.000 ml do suco mais barato. Então aqui está falando que 350 ml do suco em lata custa R$ 3,85. Então eu tenho como descobrir quanto que custa 1 litro, já que eu tenho esse valor de 350 ml, esse valor de R$ 3,85. 1 litro é o terceiro valor, então eu tenho 3 valores, quero descobrir um quarto. Eu tenho como fazer isso através de uma regra de 3 simples. Então aqui eu tenho o suco em lata. Onde eu tenho ml e reais. Então, uma lata de 350 ml custa R$ 3,85. Eu quero saber quanto que custa 1 litro do suco em lata. E 1 litro equivale a 1.000 ml. Ou seja, quantos reais são 1.000 ml? Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 350 ml para 1.000 ml eu aumentei os ml. Então eu vou aumentar os reais de R$ 3,85 para x. Então se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Então 350x é igual a R$ 3,85. 3,85 vezes 1.000. X é igual a 385 vezes 1.000, eu já posso fazer aqui direto. 385, adiciono 1, 2, 3 zeros,
uma, duas casas, vírgula, uma, duas casas e vírgula. 3.850. O 350 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 350. X é igual... Bom, aqui 3.850 dividido por 350, corta um zero, ficou 385 dividido por 35, que eu vou fazer aqui do lado. Então, 385 dividido por 35. 38 dividido por 35 é 1. 1 vezes 35, 35. 38 menos 35, 8 menos 5, 3. 3 menos 3, 0. 3 não divide por 35, abaixo 5. 35 dividido por 35 é 1. 1 vezes 35, 35. 35 menos 35, 0. Então, x é igual a 385 dividido por 35, 11. Ou seja, 11 reais é o preço de 1 litro do suco em lata. Então, agora que eu sei o preço de 1 litro do suco em lata, eu vou descobrir quanto que custa 1 litro do suco em garrafa. Eu tenho como fazer isso, já que aqui está me dizendo que 2 litros custam 21 reais do suco em garrafa. Então, eu vou colocar aqui. Suco em garrafa. Então, se eu tenho que 2 litros do suco em garrafa custam 21 reais, isso significa que metade disso, 1 litro, vai custar a metade do preço. E a metade de 21 é 10 e 50. Ou seja, 1 litro do suco em garrafa custa R$10,50. Então, agora que eu sei que o suco em garrafa ele é mais barato do que o suco em lata, eu tenho como descobrir o quanto que Renata gastou, já que ela comprou o suco da marca mais barata. Então aqui eu tenho que ela necessita de 30.000 ml de suco para organizar um evento. Bom, se 1.000 ml é 1 litro, isso significa que 30.000 ml equivalem a 30 litros. Ou seja, a Renata necessita de 30 litros de suco para organizar um evento. Então, eu vou pegar o preço do suco mais barato, que é o suco em garrafa, custando R$10,50. Eu vou multiplicar pelo quanto que a Renata necessita de suco para organizar o evento, que é 30 litros. Eu vou obter o quanto que a Renata gastou. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Deixo 5 e vai 1. 3 vezes 0, 0 e vai 1. 3 vezes 1, 3. Abaixo um 0. 1, 2 casas, vírgula. 1, 2 casas, vírgula. Então, a Renata comprou o suco da marca mais barata e gastou R$315. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$307. Não. Alternativa B, R$330. Não. Alternativa C, R$326. Também não. Alternativa D, R$315. R$315 é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 29 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Em uma maratona, um brasileiro concluiu a prova em 7 minutos, 22 segundos e 35 centésimos de segundo, perdendo apenas para um angolano que chegou 48 segundos e 57 centésimos de segundo à sua frente. O vencedor dessa maratona fez o tempo de... Então,
quero saber o tempo do vencedor dessa maratona. É o que eu quero saber. Então, se está falando que em uma maratona, um brasileiro concluiu a prova em 7 minutos, 22 segundos e 35 centésimos de segundo, perdendo apenas para um angolano, que chegou 48 segundos e 57 centésimos de segundo à sua frente, se o brasileiro perdeu apenas para o angolano, isso significa que o angolano foi o vencedor dessa maratona e o brasileiro ficou em segundo lugar. Então, eu tenho aqui o tempo do brasileiro. Se o brasileiro concluiu a prova em 7 minutos, e 22 segundos e 35 centésimos de segundo, e eu tenho que o angolano chegou 48 segundos e 57 centésimos de segundo à sua frente. Então, se eu subtrair o tempo em que o angolano chegou à frente do brasileiro do tempo do brasileiro, eu descubro o tempo em que o angolano completou essa maratona, ou o tempo do vencedor, que é o que eu quero saber. Então aqui eu tenho 35 centésimos de segundo menos 57 centésimos de segundo. Como eu não consigo subtrair 57 de 35, eu vou pegar emprestado dos 22. Então aqui fica 21. E como eu estou emprestando de segundos para centésimo de segundo, isso significa que 1 segundo equivale a 100 centésimos de segundo. Então vão ser 100 centésimos de segundo, 100 centésimos de segundo que eu peguei emprestado, mais os 35 centésimos de segundo, ou 135 centésimos de segundo. Agora sim, eu consigo subtrair 57 de 135. Então aqui, 5 menos 7 não dá. Pego o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 15. 15 menos 7 é 8. E aqui, 12 menos 5 é 7. Ou seja, 78. Agora, 21 menos 48. Eu não consigo subtrair 48 de 21. Então eu vou pegar emprestado do 7. Aqui fica 6. E como eu estou emprestando de minutos para segundos, um minuto é 60 segundos. Então são 60 segundos mais 21 segundos. Ou seja, 81 segundos. Agora eu consigo subtrair 48 de 81. Então, 1 menos 8 não dá. Pego emprestado do 8. Aqui fica 7 e aqui fica 11. 11 menos 8 é 3. E 7 menos 4 é 3. E aqui os 6 minutos. Abaixo 6. Então eu tenho 6 minutos, 33 segundos e 78 centésimos de segundo. Ou seja, o vencedor dessa maratona fez o tempo de 6 minutos, 33 segundos e 78 centésimos de segundo. Já que o brasileiro perdeu apenas para o angolano, então esse é o tempo do angolano, o tempo do vencedor. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 6 minutos, 33 segundos e 28 centésimos de segundo? Não. Alternativa B, 6 minutos, 32 segundos e 28 centésimos de segundo? Não. Alternativa C, 6 minutos,
28 segundos e 22 centésimos de segundo, também não. Alternativa D, 6 minutos, 33 segundos e 78 centésimos de segundo, sim, é a alternativa D. 6 minutos, 33 segundos e 78 centésimos de segundo. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber subtração com unidades de medida de tempo. Aqui no caso, se eu for emprestar de segundo para centésimos de segundo, eu vou emprestar 100 centésimos de segundo. E se eu for emprestar de minutos para segundos, eu vou emprestar 60 segundos. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 30 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Gabriel gasta 1/3 do seu salário para pagar o aluguel, R$ 720 para pagar a faculdade e 3/4 do restante para pagar as despesas com a casa, água, luz, telefone, que correspondem a R$ 360. A fração, que representa quanto Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário, é D. Então, eu quero saber a fração que representa quanto Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho que o Gabriel gasta 1/3 do seu salário para pagar o aluguel e R$ 720 para pagar a faculdade. Então aqui eu já tenho o valor da faculdade. Então eu vou colocar a fração, que é o que eu quero saber. O valor da faculdade, que é R$ 720, sobre o salário, que eu não sei. Então eu vou chamar de X. Descobrindo o valor de X, ou do salário do Gabriel, eu tenho como descobrir a fração que representa quanto o Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário. Então aqui eu tenho que o Gabriel gasta 1/3 do seu salário para pagar o aluguel, R$ 720 para pagar a faculdade e 3/4 do restante para pagar as despesas com a casa, água, luz, telefone, que correspondem a R$ 360. Então aqui eu tenho as despesas com a casa. Despesas com a casa. Então, aqui está falando que o Gabriel gasta 1/3 do seu salário para pagar o aluguel. Isso significa que restam 2/3 do seu salário, que eu não sei, eu chamei de X. Então, são 2/3 de X. E que ele gasta R$ 720 para pagar a faculdade. Então, é menos R$ 720 que ele gasta para pagar a faculdade. E está falando que 3/4 do restante para pagar as despesas com a casa, água, luz, telefone, que correspondem a R$ 360. Então, são 3/4 desse restante, que correspondem a R$ 360. Que são as despesas da casa. Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu tenho como descobrir o valor de X, ou o salário do Gabriel. E sabendo o valor de X, eu tenho como descobrir a fração que representa quanto o Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário. Então aqui eu tenho, abre parênteses, 2/3 de X menos 720, fecha parênteses, vezes 3/4. Eu vou usar a propriedade distributiva. Então, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 720, menos, e eu vou fazer aqui do lado, 720 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 2.160. Então, menos 2.160. 4 vezes 3 é 12. Então, sobre 12. E
4, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 4 vezes 1 é 4. Então, sobre 4. É igual a 360. Então, observem aqui, pessoal, que eu tenho uma subtração de frações. Então, eu preciso achar o denominador comum dessa minha subtração de frações. Então, eu vou tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum de 12 e de 4. Então, 12 e 4 são números pares, ou seja, divisíveis por 2. 12 dividido por 2 é 6, 4 dividido por 2 é 2. Ainda dá por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3, 2 por 2 é 1. 3 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, que é 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e de 4 é 12. E 12 é o denominador comum da minha subtração de frações. Então, eu vou colocar aqui 12. Agora, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 12 dividido por 12 é 1 vezes 6x, 6x, menos 12 dividido por 4, 3 vezes 2.160. Eu vou multiplicar aqui do lado. 2.160 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Deixo 8. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. 6.480. Então, menos 6.480 é igual. Quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, eu vou colocar para ilustrar. Então, 12 dividido por 1, 12 vezes 360. Eu vou apagar e multiplicar aqui do lado. Então, é 360 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Deixo 2 e vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Então, abaixo 0. 2 mais 0, 2. 7 mais 6, 13. Deixo 3 e vai 1. 1 mais 3, 4. 4.320 é igual a 4.320. Então aqui eu já posso dispensar o denominador comum, o 12. Agora eu tenho 6x é igual a 4.320. 6.480 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, mais 6.480. Então, x é igual a 4.320 mais 6.480. Eu vou aproveitar esse número e somar aqui. Então, 4.320 mais 6.480. 0 mais 0, 0. 2 mais 8, 10. Deixo 0 e vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 4 mais 6, 10. 10.800. Então, x é igual a 4.320 mais 6.480. 10.800. O 6, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 6. X é igual. Eu vou aproveitar esse número e dividir aqui, ó. 10.800 dividido por 6. 10 dividido por 6 é 1. 1 vezes 6, 6. 10 menos 6, 4. 4 não divide por 6, abaixo 8. 48 dividido por 6 é 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48 é 0. Abaixo 1, 2 zeros, vai 1, 2 zeros. 1.800. Então, 10.800 dividido por 6 é 1.800. Ou seja, o valor de x, ou salário do Gabriel, é de R$1.800. Então, agora que eu tenho esse valor, eu vou substituir ele aqui e eu vou descobrir a fração que representa quanto Gabriel
paga de faculdade em relação ao seu salário. Então aqui, x que vale 1.800. Eu tenho 720 sobre 1.800, corta um zero, ficou 72 sobre 180. Aqui, pessoal, 7 mais 2 é 9 e 1 mais 8 é 9. Então eu consigo dividir aqui por 9. 72 dividido por 9 é 8. Sobre 180 dividido por 9. 18 por 9 é 2 e vai no zero. 8 sobre 20. Aqui eu consigo simplificar. 8 e 20 são divisíveis por 4. Então aqui eu divido por 4. 8 dividido por 4 é 2 e 20 dividido por 4 é 5. 2 sobre 5. Ou seja, a fração que representa quanto Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário é de 2/5. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 2/3. Não. Alternativa B, 1/2. Não. Alternativa C, 2/5. 2/5 é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber trabalhar com fração, precisa saber resolver aqui a equação do primeiro grau e também precisa saber o MMC, mínimo múltiplo comum, que eu usei aqui para achar o denominador comum da minha subtração de frações. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 31 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Para elaborar um desenho gráfico, Hélio utiliza uma escala em que 0,5 cm do desenho corresponde a 0,1 km no comprimento real. Se a figura real a ser representada nesse desenho é de um quadrado com a área de 1.600 metros quadrados, é correto afirmar que, no desenho, essa figura terá os lados cuja medida, em centímetro, é igual a... Então, eu quero saber o lado em centímetro dessa figura. É o que eu quero saber. Então aqui está dizendo que se a figura real a ser representada nesse desenho é de um quadrado com a área de 1.600 metros quadrados, então eu vou representar aqui o quadrado. Então, eu tenho que a área é de 1.600 metros quadrados. Então, se eu quero saber o lado dessa figura em centímetros, e aqui o exercício me deu que a área é de 1.600 metros quadrados, tenho condições de descobrir o lado dessa figura, já que na fórmula da área do quadrado eu tenho lado ao quadrado. Então, vamos fazer aqui. O lado do quadrado. Se aqui eu tenho a área em metros quadrados, eu vou obter o lado do quadrado em metros. Então, a fórmula da área do quadrado é área é igual ao lado ao quadrado. Então, a área que eu já tenho, que é 1.600 metros quadrados, é igual ao lado ao quadrado. 1.600 é igual ao lado, aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. E a raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, 40 é igual ao lado. Ou seja, 40 metros é o lado dessa figura, porém em metros. E eu quero saber esse valor em centímetros. Então, o exercício está dizendo que o Hélio utiliza uma escala em que 0,5 centímetros do desenho corresponde a 0,1 km no comprimento real. Então, se eu converter esses 40 metros para quilômetros, eu tenho condições de descobrir esse valor do lado da figura em centímetros, já que o Hélio utiliza essa escala. Então, como que eu converto de 40 metros para quilômetros? Eu vou usar o sistema métrico. Então, aqui,
eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, eu tenho 40 metros. 40 metros e eu quero chegar em quilômetros. Quando eu estou deslocando da direita para a esquerda, eu divido. Então, eu vou dividir por 10. Eu andei 1, 2, 3 casas. 10 elevado à terceira potência. Então, vai ser 40 dividido por 10 elevado à terceira potência, ou seja, 1 seguido de 3 zeros, que é 1000. 40 dividido por 1000 não dá. Adiciono um zero, vai 0 e vírgula. 400 ainda não divide por 1000, adiciono mais um zero, vai um zero na casa. 4000 divide por 1000. 4000 dividido por 1000 é 4. 4 vezes 1000 é 4000. E 4000 menos 4000 é 0. Portanto, 40 dividido por 1000 é 0,04. Eu obtive aqui em quilômetros. Então, agora que eu tenho o lado dessa figura em quilômetros, eu tenho condições de converter para centímetros, que é o que eu quero saber. Já que o exercício me diz que o L utiliza uma escala em que 0,5 centímetros do desenho corresponde a 0,1 km no comprimento. Então eu tenho esse primeiro valor de 0,5 centímetros, eu tenho esse segundo valor de 0,1 km, eu tenho esse terceiro valor de 0,04 km. Então eu tenho 3 valores e eu consigo descobrir um quarto valor através de uma regra de 3 simples, que vai ser esse valor em centímetros ou o lado dessa figura em centímetros, que é o que eu quero saber. Então aqui eu tenho centímetros e quilômetros. Então o L utiliza uma escala em que 0,5 centímetros do desenho corresponde a 0,1 km no comprimento real. Então, eu tenho 0,04 km. Então, quantos centímetros correspondem a esses 0,04 km? Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 0,1 km para 0,04 km, eu diminuí os quilômetros. Então, eu vou diminuir os centímetros de 0,5 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, 0,1 vezes x é igual a 0,04 vezes 0,5. X é igual a 0,04 vezes 0,5, eu vou fazer aqui do lado. Vezes 0,5. Então, 5 vezes 4 é 20. Deixa o 0 e vai o 2. 5 vezes 0, 0 mais 2. 2. 5 vezes 0 é 0. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas. Então eu conto 1, 2, 3 casas, vai vírgula e 0. Então aqui eu obtive 0,02. Ou seja, 0,04 dividido 0,04 vezes 0,5 é 0,02. Então, o 0,1 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 0,1. Então, x é igual, eu vou aproveitar esse número e dividir aqui do lado. Então, 0,02 dividido por 0,1. Então, aqui eu tenho 0,02 dividido por 0,1. Eu tenho duas casas após a vírgula, então aqui 2 casas, acrescento um 0 e corto as vírgulas. Ficou 2 dividido por 10. 2 não divide por 10, então eu adiciono um 0, vai 0 e vírgula. Então 20 dividido por 10 é 2. E 2 vezes 10 é 20. 20 menos 20 é 0. Portanto, 0,02 dividido por 0,1 é 0,2 centímetros. Então, o lado dessa figura é de 0,2 centímetros. É correto afirmar que, no desenho, essa figura terá os lados cuja medida em centímetro é igual a 0,2 centímetros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 0,5? Não. Alternativa B, 0,2?
0,2 centímetros é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber a fórmula da área do quadrado, precisa saber sistema métrico, aqui uma conversão de metro para quilômetro, e também precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 32 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Considerando que as medidas dos lados de um triângulo retângulo são diretamente proporcionais a 5, 7 e 4, e que sua área é igual a 40 cm², o perímetro dessa figura em centímetros será... Bom, pessoal, no caderno de exercícios eu não tinha essa representação do triângulo retângulo, mas eu coloquei aqui para ilustrar. Bom, eu quero saber o perímetro dessa figura, que é um triângulo retângulo, em centímetros. É o que eu quero saber. Bom, o que é o perímetro? O perímetro ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, como aqui no caso é um triângulo retângulo, o perímetro desse triângulo vai ser esse lado, que aqui é x, mais esse lado que é y, mais esse lado que é z. Então, para mim descobrir o perímetro desse triângulo retângulo, eu preciso saber os valores de x, de y e de z. Então vamos lá. Considerando que as medidas dos lados de um triângulo retângulo são diretamente proporcionais a 5, 7 e 4, ou seja, esse lado x ele é diretamente proporcional a 5. Esse lado y ele é diretamente proporcional a 7. E esse lado z ele é diretamente proporcional a 4. Bom, se eles são números diretamente proporcionais, então eu vou adicionar uma constante. Então esse é o segredo do exercício, pessoal. É essa constante, que eu vou chamar de k. Então, x é diretamente proporcional a 5k, y é diretamente proporcional a 7k, e z é diretamente proporcional a 4k. Então agora eu tenho os valores de x, de y e de z. Então eu vou substituir aqui no meu perímetro. Então o perímetro é igual a x, que é 5k, mais y, que é 7k, mais z, que é 4k. Então, o perímetro é igual a 5k mais 7k, 12k. 12k mais 4k, 16k. Então, aqui eu obtive que o perímetro do meu triângulo retângulo é 16 vezes k. Mas eu ainda não consigo descobrir o perímetro porque eu não sei o valor de k. Porém, o exercício aqui ele está dizendo que a sua área é igual a 40 cm². Então, vamos fazer aqui. A área do triângulo então a área do triângulo ela é igual a base vezes altura sobre 2. A área, o exercício me deu que é 40 cm². Então 40 é igual a base, que é z, ou seja, 4k, vezes a altura, que é x, ou seja, 5k, sobre 2. Observem aqui, pessoal, que eu tenho k e k. Então,
Através daqui eu tenho como descobrir o valor de K. E sabendo o valor de K, eu tenho como descobrir o perímetro desse triângulo retângulo, já que o perímetro é 16 vezes K. Então vamos fazer aqui. 40 é igual a 4K vezes 5K, 4 vezes 5, 20, K vezes K, K ao quadrado, sobre 2. Então, 40 é igual a 20K ao quadrado sobre 2, 20 sobre 2 é 10, 10K ao quadrado. Então aqui eu posso cortar os zeros, ficou 4 é igual a K ao quadrado. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, 2 é igual a K. Então agora que eu tenho o valor da minha constante K, eu tenho condições de substituir aqui no perímetro e descobrir o perímetro desse triângulo retângulo. Então vamos fazer aqui. O perímetro ele é igual a 16 vezes K, que eu descobri que é 2. Então o perímetro ele é igual a 16 vezes 2, 32. Ou seja, o perímetro dessa figura em centímetros será 32 centímetros. Bom, vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 64? Não. Alternativa B, 32? Sim, é a alternativa B, 32 centímetros. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber o perímetro do triângulo, precisa saber números diretamente proporcionais, também precisa saber a área do triângulo. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma bateria de exercícios bem legais de números diretamente proporcionais que eu vou deixar aqui em cima no card para vocês conferirem, vale a pena. Esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 33 do caderno de exercícios. Então vamos lá. O gráfico a seguir apresenta o número de carros roubados no estado de São Paulo, no primeiro trimestre de 2011, 2012 e 2013. Então aqui eu tenho o gráfico com o roubo de veículos, onde eu tenho o número de veículos roubados em função do primeiro trimestre dos anos. Tendo como referência o número total de carros roubados no primeiro semestre dos anos de 2011 a 2013, é correto afirmar que o número de carros roubados no primeiro trimestre de 2012 é aproximadamente, 2011 é aproximadamente, 2012 é aproximadamente, 2011 é aproximadamente e 2013 é aproximadamente. Aqui eu tenho as alternativas em porcentagem. Bom, pessoal, aqui está falando do semestre. Porém, se for semestre, eu não tenho como resolver o exercício, já que esse gráfico ele está me dando os dados em relação ao primeiro trimestre dos anos. Então, se eu considerar trimestre, aí eu tenho como resolver o exercício. Então vamos lá. Tendo como referência o número total de carros roubados no primeiro trimestre dos anos de 2011 a 2013, é correto afirmar que o número de carros roubados no primeiro trimestre de... Então, pessoal, se eu fizer o total de carros roubados, no primeiro trimestre dos anos de 2011, de 2012 e de 2013, eu tenho como descobrir esses valores em porcentagem. E aí eu tenho como confrontar com as alternativas e descobrir qual delas é a correta. Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro trimestre de 2011, que está dizendo que foram 18.500 carros roubados, mais
o primeiro trimestre de 2012, que está dizendo que foram 22 mil carros roubados, mais o primeiro trimestre de 2013, que está dizendo que foram 23 mil carros roubados. Então aqui, 0, 0, 5, 8 mais 2 é 10, mais 3, 13, deixa o 13 e vai 1, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Portanto, o total de carros roubados no primeiro trimestre dos anos de 2011, 2012 e 2013 é 63.500 carros. Então agora eu vou descobrir o primeiro trimestre dos anos de 2011, de 2012 e de 2013 em porcentagem. Então vamos lá. Eu vou começar com o ano de 2011. Então aqui eu tenho carros roubados e eu tenho porcentagem. Então eu descobri que o total de carros roubados é de 63.500. Então esses 63.500 carros roubados, eles representam o total, ou seja, eles representam 100%. Aqui eu tenho que no primeiro trimestre de 2011 foram roubados 18.500 carros. Então esses 18.500 carros, eles vão representar quantos por cento? Ou a porcentagem de carros roubados no primeiro trimestre de 2011. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 63.500 para 18.500 eu diminui os carros roubados, portanto eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. Então é uma regra de 3 simples diretamente proporcional, onde 63.500 vezes x é igual a 18.500 vezes 100. Então, x é igual a 18.500 vezes 100, eu posso fazer aqui 18.500, e adiciono 2 zeros. Então aqui eu tenho 1.850.000. 63.500 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 63.500. Então, x é igual a 1.850.000 dividido por 63.500, corto 2 zeros, ficou 18.500 dividido por 635, que eu vou fazer aqui do lado. Então aqui, 18.500 dividido por 635. 185 não divide por 635, junto 1.850. Dividido por 635, que é 2. 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 6, 12. Então aqui eu tenho 1.850 menos 1.270. 0 menos 0 é 0. 5 menos 7 não dá. Pego o emprestado do 8. Aqui fica 7, aqui fica 15. 15 menos 7 é 8. E 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. 580 não divide por 635. Então eu abaixo 0, fica 5.800 dividido por 635, que é 9. Então 9 vezes 5 é 45. Deixo 5 e vai o 4. 9 vezes 3 é 27. Mais 4, 31. Deixo 1, vai o 3. E 9 vezes 6, 54. Mais 3, 57. Então aqui eu tenho 5.800 menos 5.715. 0 menos 5 não dá, não consigo pegar emprestado do 0, então pego emprestado do 8. Aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 10, pego emprestado do 10, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 5 é 5, 9 menos 1 é 8, 7 menos 7, 0, 5 menos 5, 0. Bom, pessoal, como aqui nas alternativas eu tenho 2 dígitos, então eu posso parar aqui em 2 dígitos. Então eu tenho aqui 18.500 dividido por 635 é 29, ou seja, 29%
a porcentagem de carros roubados no primeiro trimestre de 2011. Vamos olhar as alternativas. Eu tenho aqui na alternativa B, 2011, é aproximadamente 22%? Não. Na alternativa D, eu tenho aqui 2011, está falando que é aproximadamente 29%? Sim, a alternativa D está correta. Bom, pessoal, como eu já achei a alternativa correta, a alternativa D, na primeira porcentagem de 2011, eu não preciso fazer as porcentagens de 2012 e de 2013. Portanto, é correto afirmar que o número de carros roubados no primeiro trimestre de 2011 é aproximadamente 29%. Isso se levarmos em consideração trimestre. Caso contrário, o candidato pode recorrer e anular a questão. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de análise gráfica, tem que saber interpretar as informações do gráfico e também regra de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 34 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Pedro, que é dono de um restaurante, foi ao supermercado com dinheiro para comprar 120 latas de refrigerante, as quais estavam em promoção a custo unitário de R$ 2,05. Ao chegar ao local, a promoção havia terminado e o preço unitário da lata havia subido para R$ 2,15. Com o dinheiro que Pedro levou para comprar os refrigerantes na promoção, agora, com o novo valor, a quantidade de latas que ele conseguirá comprar é igual a... Então, eu quero saber a quantidade de latas de refrigerante que ele conseguirá comprar agora com um novo valor. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, então vamos construir aqui o exercício. Está falando que o Pedro foi ao supermercado com dinheiro para comprar 120 latas de refrigerante, as quais estavam em promoção a custo unitário de R$ 2,05. Ao chegar ao local, a promoção havia terminado e o preço unitário da lata havia subido para R$ 2,15. Então observem aqui, pessoal, que eu tenho esse primeiro valor de 120 latas de refrigerante, eu tenho esse segundo valor de R$ 2,05, que é o preço unitário da lata em promoção, eu tenho esse terceiro valor de R$ 2,15, que é o preço unitário da lata que havia subido. Então, quando eu tenho 3 valores, eu consigo descobrir um quarto valor, que é a quantidade de latas de refrigerante que o Pedro conseguirá comprar com esse novo valor, através de uma regra de 3 simples. Então vamos fazer aqui. Eu tenho latas e reais. Então, está falando que Pedro foi ao supermercado com dinheiro para comprar 120 latas, as quais estavam em promoção a custo unitário de R$ 2,05. Está falando que o preço unitário da lata havia subido para R$ 2,15. Então, quantas latas ele conseguirá comprar agora com o novo preço? Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de R$ 2,05 para R$ 2,15 eu aumentei os reais, porém se aumentar o preço, ele vai conseguir levar menos latas. Então eu diminuí o número de latas. E se uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando, é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho 120 vezes 2,05, que é igual a x vezes 2,15. Então
Então, eu vou multiplicar aqui do lado. 2,05 vezes 120. Então, 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 0, 0 com mais um que foi 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. Então aqui, 0. 1 mais 5, 6. 4 e 2. Abaixo, 0. Tenho 1, 2 casas, vírgula. 1, 2 casas e vírgula. Então, 120 vezes 2,05 é 246. Que é igual a x. 2,15 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2,15. Então, eu vou dividir aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. Então, 246 dividido por 2,15. Observem aqui, pessoal, que eu tenho duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula, então eu posso cortar as vírgulas. Fiquei aqui com 24.600 dividido por 215. Junto 246 dividido por 215, que é 1. 1 vezes 215, 215. 246 menos 215, 6 menos 5, 1, 4 menos 1, 3, 2 menos 2, 0. 31 não divide por 215, abaixo o 0. 310 dividido por 215 é 1. 1 vezes 215, 215. 0 menos 5, não dá. Pega o emprestado do 1, aqui fica 0 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 0 menos 1 não dá. Pega o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 10. 10 menos 1, 9. 2 menos 2, 0. 95 não divide por 215, abaixo o 0. 950 dividido por 215 é 4. 4 vezes 5, 20. Deixa o 0 e vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então aqui, 0. 5 menos 6 não dá. Pega o emprestado do 9. Aqui fica 8. E aqui fica 15. 15 menos 6, 9. 8 menos 8, 0. Então, restou 90. Como aqui nas alternativas eu tenho 3 dígitos, eu posso parar aqui os 3 dígitos. Então, 246 dividido por 2,15 é 114. 114 é igual a x. Portanto, com o dinheiro que Pedro levou para comprar os refrigerantes na promoção, agora, com o novo valor, a quantidade de latas que ele conseguirá comprar é igual a 114 latas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 112? Não. Alternativa B, 113? Não. Alternativa C, 115? Também não. Alternativa D, 116? Não. É a alternativa E, 114. 114 latas é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 35 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Todas as primas de Fernanda são ruivas. É correto concluir apenas por meio dessa afirmação que... E aqui eu tenho as alternativas para me confrontar. Então vamos lá. Então aqui eu tenho todas as primas de Fernanda.
E eu vou chamar esse de meu conjunto A. E aqui eu tenho um outro conjunto, que é o conjunto das ruivas, que eu vou chamar de conjunto B. Então aqui, pessoal, eu tenho que todas as primas de Fernanda, que é o conjunto A, eu tenho que ele está contido no conjunto B das ruivas. Ou que o conjunto A ele é um subconjunto do conjunto B. Ou que o conjunto A ele é parte do conjunto B, ou ele é parte de B. Então vamos analisar aqui as alternativas. Na alternativa A, eu tenho que se Laura não é ruiva, então ela não é prima de Fernanda. Então vamos colocar aqui. Se ela não é ruiva, então ela não faz parte do conjunto das ruivas. Então, se ela não é ruiva, ela não é prima de Fernanda, já que todas as primas de Fernanda, elas são ruivas. Ou seja, a alternativa A, ela está correta. Eu já descobri aqui a minha alternativa correta, porém, eu vou continuar a analisar as outras alternativas. Então aqui eu tenho, na alternativa B, Fernanda é ruiva. Pessoal, o enunciado ele não me dá nenhuma informação sobre a Fernanda, então eu não tenho como saber. A alternativa B está errada. E na alternativa C, Fernanda não é ruiva, eu também não tenho como saber, já que eu não tenho nenhum dado sobre a Fernanda, então a alternativa C está errada. E a alternativa D, se Gabriela é ruiva, então ela não é prima de Fernanda, então vamos representar aqui. Gabriela então, se ela é ruiva, ela faz parte do conjunto das ruivas. Porém, então ela não é prima de Fernanda? Bom, todas as primas de Fernanda são ruivas, mas nem todas as ruivas são primas da Fernanda. Então, eu não tenho como saber se a Gabriela é ou não é prima da Fernanda. Então, a alternativa D também está errada. E a alternativa E, se Paula é ruiva, então ela é prima de Fernanda. Vamos colocar aqui a Paula. De novo, pessoal, todas as primas de Fernanda, elas são ruivas, mas nem todas as ruivas são primas de Fernanda. Então, como eu não tenho dados sobre a Paula, eu não tenho como saber se ela é ou não prima da Fernanda. Então, a alternativa E também está errada. O que me resta apenas com a alternativa A. Se Laura não é ruiva, então ela não é prima de Fernanda. Então, a Laura, ela não é ruiva, ela não é prima de Fernanda, já que todas as primas de Fernanda são ruivas. A alternativa A está correta. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de raciocínio lógico que envolve conjuntos. Aqui o meu conjunto A e o conjunto B. Esse foi o exercício. Esse foi o último exercício da prova de Soldado PM São Paulo 2013. Então, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Dê um like para ajudar aqui o meu canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificações. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios e compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima!